Oi, pessoal, eu sou a Lana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai finalmente conversar sobre o primeiro projeto de leitura que eu fiz aqui para o canal. Então, eu escolhi a série de livros de Pretty Little Liars, que tem a série de TV, que está disponível para a gente assistir lá no streaming da HBO, e tem a série de livros também. São muitos livros, gente do céu. E eu tenho esses livros aqui em casa já tem muito tempo. Acho que um deles eu comprei, eu ainda tava na escola, tipo antes do ensino médio, faz muito tempo mesmo. E aí eu acabei não lendo o resto, tipo, li misturado. Acho que eu li o livro 2 ao invés de começar pelo 1, não sei. Uma pequena confusão aí. Então, né, eu passei um tempo juntando ali para formar mais ou menos a coleção. E eu queria ter feito essa leitura no passado. Mas não deu tempo, ano passado eu tava na faculdade, fazendo TCC, e aí eu deixei pra fazer esse ano. E daí, quando a gente teve a ideia aqui de criar o canal, eu fiquei pensando que seria legal ter um projeto aí de leitura, lendo alguma série de livros, e tipo um livro por mês. E aí eu pensei, vamos juntar o útil ao agradável e vou desencalhar esses livros da estante. Eu conheço já a história, então eu já sei mais ou menos o que acontece por conta da série. Que, se eu não me engano, eu assisti certinho até a quinta temporada. Aí depois eu fui vendo só uma coisa ali, uma coisa colar. Tipo, não vi direito. Mas eu já sabia também que o livro é muito diferente da série. É tipo, não tem assim. Os fatos não são assim iguaizinhos. O que acaba deixando mais legal quando a gente pega o livro pra ler. Porque daí tem um monte de coisas que a gente não sabe como que vai acontecer, ou então a gente começa a fazer algumas comparações. E aí tá sendo uma experiência muito gostosa, já vou adiantar pra vocês que eu gostei muito da leitura, porque mesmo que eu saiba, né, o que acontece ali na série, no livro, como eu disse, é bem diferente algumas partes. E aí você acaba ficando bem curioso pra saber como que as coisas se resolvem no livro. A escrita da Sarah, ela é bem fluida, você fica assim bem envolvido, querendo saber o que vai acontecer, tem aquele ar de mistério. Gente, é um drama adolescente muito legal. Você fica bem envolvido pra saber o que vai acontecer, como que aquilo vai se resolver. As meninas estão sempre envolvidas em confusão. Tá, mas pra gente se organizar aqui, eu vou falar agora nessa primeira parte. Eu vou deixar arrumadinho aqui pra vocês não pegarem nenhum spoiler sem querer. Então, nessa primeira parte, eu quero falar sobre o que é a história do livro, o que eu achei, qual foi assim a minha impressão com a leitura, assim, qual foi a minha experiência. E aí no finalzinho eu vou deixar uma parte pra gente comentar com spoilers pra quem já leu o livro ou pra quem não liga, comparando um pouco com a série. Porque como faz muito tempo que eu assisti e eu nem assisti tudo, eu pensei então em tentar assistir a série. E aí foi tão gostoso, eu assisti a primeira temporada inteira. São 22 episódios, eu acho. Então eu fui lendo o livro e fui assistindo a série. Esse mês agora, de setembro, eu vou ver se eu consigo, tipo, ler o livro mais rápido assim e depois assistir a série, porque eu fiquei confusa. Teve uma hora que eu, tipo, já não sabia mais se aquilo tinha acontecido no livro ou na série. Mas aí depois eu, tipo, terminei o livro e fui terminar a série meio que separado. E aí deu certo. Ai, meu Deus, teve uma hora que eu fiquei pensando, mas parece que eu não li isso. E aí é porque é diferente mesmo. Então, vamos lá. A gente leu Maldosas, que é o primeiro livro da série. E aqui a gente vai ser apresentado a esse universo, onde são 4 meninas, na verdade 5, né? A Hannah, a Emily, a Spencer e a Arya. E tem a Alison. A Alison é a mais popular, ela é a mais famosa ali. Elas moram numa cidadezinha que é no interior. Só que é uma cidade de gente fina, assim, uma cidade de classe alta, pelo menos ali na região delas. Não consegui entender muito bem se a cidade é muito grande ou se é menorzinha e elas moram em alguns bairros chiques, não sei. Mas ali a comunidade delas, que elas convivem mesmo, é menor.
e elas estudam em uma escola particular, todo mundo tem carro bom, casa boa, então, tipo, vai aumentando os níveis. Ali acho que a Hannah e a Arya são um pouco mais ricas, depois a Emily e a Hannah não, a Spencer e a Arya são mais ricas, depois a Emily e a Hannah. E a Alicent foi a responsável por unir essas 4 meninas junto com ela e formar esse quintuplo aí de amigas inseparáveis. Elas faziam tudo juntas, todas iam dormir uma na casa da outra e tudo. E no começo do livro, eu fiquei reparando, contando as idades, aqui no livro elas eram bem novinhas no começo. Então, se vocês for seguir a lógica do ano que elas falam que elas estavam na escola, que eu acho que é o 7º ano, um negócio assim, elas deveriam ter ali uns 12, 13 anos. Então, tipo, super novinhas e pra coisas assim já bem estranhas estarem acontecendo. A Ali, ela tem meio que um superpoder e ela tá em todos os lugares na hora certa. Então, ela é amiga das 4, ela juntou as 4, todas elas são amigas, mas os pontos principais aqui da história, que vão ser os segredos que elas carregam, a Ali sabe o de cada uma delas. Então, a Ali sabe o que aconteceu com a Spencer, sabe o que aconteceu com a Emily, o que aconteceu com a Hannah e o que aconteceu com a Arya, porque ela estava junto com elas em cada um desses momentos críticos aí da história. E o livro já começa com o desaparecimento da Ali. Então, a Ali de repente some num verão que elas estavam passando juntas ali. Elas tinham ido no celeiro da casa da Spencer pra ter uma noite de meninas, tipo uma festa do pijama, e a Ali some. E aqui no livro, passam-se 3 anos que a Ali está desaparecida e as meninas já tá totalmente mudado a vida delas. Elas não são mais melhores amigas, igual elas eram antes, elas não vivem mais grudadas, cada uma seguiu com a vida de um modo, e de repente elas começam a receber mensagens muito estranhas, que são ali assinadas só com A, e são mensagens que contam coisas do passado delas, ali daquele verão que elas passaram com a Ali, e também de outras coisas que aconteceram nos próximos 3 anos, que só a Alicent saberia. As coisas antigas, só a Alicent saberia, porque eram aqueles segredos que só a Ali sabia de cada uma delas. No livro, elas não conversam entre si ali nesse começo, cada uma recebe a mensagem separado, assim, de coisas específicas para cada uma. E aí começa essa confusão, porque elas não sabem quem tá mandando essa mensagem. A Ali tá viva? Então, esse tempo todo que ela teve desaparecida, que todo mundo achou que ela poderia estar morta, ela tá viva? Porque essas coisas que eles estão recebendo por mensagem, só a Ali saberia. Como que outra pessoa pode saber? E de repente também elas começam a perceber que conforme as coisas vão acontecendo, essas mensagens vão chegando. Então tem alguém perseguindo ali e observando elas. É muito interessante. Eu fui fazendo aquela contagem de idades, então aqui, passados esses 3 anos, elas têm que ter ali 15, 16 anos. E cara, é um drama de adolescentes, eles precisam ter um pouco de independência mesmo para que a história se desenvolva, mas meu Deus, tem algumas horas que você fica assim, tipo, isso não é muito real. É uma ficção também, né? Mas essas meninas, elas são muito jovens e elas têm uma independência muito grande para fazer as coisas, para que o livro aconteça ali nessas histórias malucas. Então, tipo, às vezes você fica pensando, meu Deus, isso nem um adulto ia poder fazer e elas fazem. Então, aqui os pais são muito coadjuvantes, porque a história é das meninas, né? E a gente precisa que elas tenham essa independência para que as cenas ali, os fatos possam acontecer pra gente poder ter essa história. Isso me incomoda um pouquinho aqui nas minhas impressões, porque tiram, mas eu acho que é mais por conta da nossa realidade aqui, que aqui a gente não dirige com essa idade, tem uma cultura diferente, né? Então acho que lá, talvez, isso seja mais normal e aí se encaixe mais na realidade deles pra que não fique tão estranho. Então às vezes eu fico estranhando, tipo, a contagem, né, da idade delas e o que elas estão fazendo. Pra mim não bate muito, mas aí eu tento ignorar
e deixar pra lá, porque é gostoso. Eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas pra ele, e eu achei, assim, que foi uma leitura muito fluida. Eu queria saber mais, assim, tipo, meu Deus, você para num capítulo e você quer ir logo pro próximo pra saber o que vai acontecer. Aqui a gente tem a perspectiva das 4, então vai intercalando entre um capítulo da Hannah, um capítulo da Emily, um da Arya, um da Spencer, e aí vai indo nessa loucura e você fica tipo, meu Deus, parou numa coisa lá com a Spencer e agora é a Hannah, mas eu quero saber o que foi que deu lá com a Spencer. Aí você leu da Hannah e fica, meu Deus, qual vai ser a continuidade desse? Então é bem gostoso, é uma leitura que é super pequenininho o livro, viu? Eu fui segurando para poder ler um pouco mais pelo mês todo, porque poderia ter lido, assim, bem rapidinho. E para mim foi uma experiência muito positiva voltar para esse mundo aí de Rosewood, que é onde se passa a série e o livro. E eu gosto muito desses personagens. Eles são personagens que você fica muito envolvido com eles. E eu tô super curiosa pra saber o que vai acontecer. Aqui, a gente tem meninas que são muito diferentes e que tinham essa amizade pela Alicent, mas é muito interessante a personalidade de cada uma. Que a gente tem a Emily, que é de uma família de militares, ela é super certinha, tudo muito bem encaminhado, tudo assim, ela não sai da linha de jeito nenhum. E ela é nadadora, ela é da equipe de natação da escola, ela é super bem na natação. E ela se sente muito presa, muito insegura. E ela tem muitas dúvidas ali do que ela tá vivendo, se é aquilo mesmo. E é muito interessante ver as novas descobertas da Emily. A Spencer é a minha personagem favorita e ela é muito inteligente, tipo, ela é muito, muito inteligente porque ela precisa ser assim mesmo. Os pais dela são muito rígidos, eles são advogados, muito chique, assim, tudo. Ela tem uma irmã mais velha horrível, que é a Melissa, e elas estão sempre competindo ali. A realidade da Spencer é uma família muito rígida, não tanto carinhosa, assim, uma coisa bem mais séria. E aí a Spencer, ela também, tipo, tem horas que você fica, meu Deus, mas você não ajuda também, né? E aí a gente tem a Hannah. A Hannah é uma graça, gente. Ela era um patinho feio, e daí, passado esse tempo em que a Alia ficou desaparecida, nesses 3 anos, até o começo aqui do livro, ela emagreceu, ela virou um cisne, ficou linda, se transformou na garota mais popular da escola, junto com uma outra amiga, que é a Mona. E a Hannah tem uma vida muito conturbada. A mãe dela trabalha bastante, porque agora o pai foi embora, deixou as duas, então a mãe dela tem que sustentar a casa sozinha. E acontece que às vezes a mãe dela, assim... Será que é um celular isso? Voltando aqui. Acontece que às vezes a mãe da Hannah, para tentar suprir algumas coisas, eu imagino, ela seja muito liberal em outras partes. E aí a Hannah acaba ficando meio perdida ali, né? Tipo, o que tá acontecendo? E a gente tem a Arya. A Arya, ela é bem diferente, assim, eu gosto muito dela também. Na verdade, eu gosto de todas elas. E ela é mais, assim, hipster, hippie, não sei, é uma coisa muito louca. E ela tem esse estilo totalmente diferente. Ela gosta, assim, de coisas bem alternativas. Ela tem um amor pela literatura, então ela ama os livros, tudo. E a Arya sabe um segredo muito triste, assim, e pesadinho ali da família. E ela fica escondendo isso da mãe e tudo. E ela tem esse peso nela de que ela tá carregando isso tudo. E, gente, é muito incrível. A Arya e a família, eles viveram por um tempo na Islândia, eu acho que foi na Islândia. E aí eles voltam agora, e é super engraçado, sabe? Tipo, ela morou na Europa por um tempo e agora ela volta no começo do livro para os Estados Unidos, ali para Rosewood, e ela tá estranhando bastante ali essa diferença de coisas, né? Tipo, ela ficou bem europeia nesse período que ela passou fora, e é bem legal essa experiência dela.
E aí cada uma ali tem as suas particularidades, cada uma tem os seus próprios segredos, porque a hora que você vê, você acha que tá tudo bem, de repente começa a acontecer um monte de coisas, então elas vão se embolando cada vez mais no emaranhado ali de coisas. E é super, super legal. Você fica assim com esse ar de mistério, porque você começa a imaginar quem pode ser A. E aí chega no final do livro, você acha que entendeu, assim, que tipo, ah tá, é isso. E não é nada disso que você tá pensando. E você já fica assim em desespero pra ler o próximo. Eu tô me segurando pra começar a ler em setembro, até porque eu tenho várias coisas pra ler ainda nesse final de agosto. Mas se fosse assim por mim, eu já queria ler o segundo pra já entender o que que tá acontecendo. E aí, a experiência então foi muito boa. A parte sem spoilers acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado também desse livro, ou que quem ainda não leu tenha ficado curioso e instigado para começar essa leitura. É muito bacana. Esses livros estão sempre com um preço muito legal lá na Amazon. Então, coloquem aí na wishlist de vocês para vocês ficarem acompanhando. E cada um, olha, vai ter uma menininha na capa e depois tem elas aqui atrás. Eu fico toda hora tentando saber quem é quem. Aqui na frente é uma boneca, tá vendo? E atrás são pessoas mesmo. E agora, hein? Eu queria saber qual é qual. Difícil, porque elas têm cor de cabelo diferente das que são das personagens da série, né? Então eu nunca sei qual é qual aqui. Aí, acaba aqui então a nossa parte sem spoilers. Eu vou começar a falar o que eu achei do livro em si, com algumas cenas assim. Aquela questão de que a idade às vezes não é muito compatível com o que as meninas fazem, eu acho um pouco estranho, porque no começo a gente tem a Arya conhecendo um cara muito incrível num bar. Isso porque ela entra nesse bar e ninguém pede identidade nem nada, e ela com 16 anos consegue beber no meio da tarde. E aí ela tá esperando o irmão dela, que tá jogando hockey, eu acho. E aí ela tá esperando ele pra levar ele embora. E ela vai nesse barzinho e ela conhece esse carinha lá, muito legal, muito bonito, tudo. Eles têm gostos parecidos na literatura e eles acabam ficando ali no bar. Depois, gente, tem um plot twist incrível que a gente descobre que ele é o professor dela de literatura na escola. Então ele tá dando aula no ensino médio. Eu acho que ele é bem novinho, que é o Ezra. Eu acho que ele não deve ser assim muito velho. Acho que ele é meio que recém-formado, mas mesmo assim, ele deve ter lá os seus 23 por aí e ela tem 16. Não é uma diferença de idade gritante se ela também fosse mais velha. E aí o livro todo passa assim, então, com esse choque dos dois. E eles tentam, assim, ter um, né, tipo, e agora o que que a gente faz? Mas tem essa parte, então, que a idade delas fica um pouco estranha, né? Também tem a questão da Spencer, que ela tem esse lance, né, de namorar os namorados da irmã. Então, aqui na série, nesse primeiro livro, a gente tem a Melissa trazendo o Rain pra casa, que é o noivo dela, e a Melissa, com aquele jeito terrível dela, acaba roubando o celeiro, que ia ser o quarto da Spencer. Ela passou o verão reformando, e aí a irmã chega e toma o lugar dela ali. E aí, o Rain, ele acaba se encantando pela Spencer. E ele é um estudante de medicina. Então ele também é bem mais velho, além de ser noivo da Melissa, né? Só que a gente tem uma coisa ali no passado. No passado, antigamente, a Spencer também saía com outro namorado da Melissa, que é o Ian. E, gente, as diferenças de idade são muito gritantes. Era uma menina de 12 anos, assim, saindo com um cara de 18 já. É muito estranho. Mas, né, a gente usa a licença poética para ignorar essas partes, para que a história ali tenha mais ou menos um sentido. E pra mim isso é um pouco de furo, assim, porque, tipo, como assim? Não encaixa isso. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho muito legal,
são os títulos. Todo capítulo tem um título, são capítulos curtos, que é bem gostoso de ler. Gente, assim, olha tipo aqui no capítulo 14. Isso vai ensinar você a não ficar pesquisando nomes no Google quando deveria estar estudando. Então, tipo, tem o nome do capítulo, o que acaba me deixando muito curiosa. Tipo, o que será que vai ser, né, o conteúdo desse capítulo? Porque tem sempre sentido junto com o título, né? É muito legal. Tipo, o primeiro ato, a garota faz com que o garoto a deseje. Depois o 11. Pelo menos batata doce tem um monte de vitamina. Eu sempre sei que quando fala de comida é sobre a Hannah. Porque a gente tem aí cada uma com as suas questões. Então, a Spencer tem essa questão de ser sempre a melhor, superar a irmã, os pais muito distantes e muito críticos, que querem uma menina assim, tipo, muito 100% em tudo. E ela faz tudo. Ela participa do time de algum esporte, ela tá no time de debate, ela tem milhões de aulas, então ela tem toda essa carga e ela acaba se encantando aí pelo namorado da irmã, de novo. A Hannah tem esse lance com a comida, que é bem interessante aqui no livro, porque é passado assim com muita realidade mesmo, que pode estar acontecendo com várias meninas, que é a questão da bulimia. Então a Hannah, ela tem uma questão com a imagem do corpo dela muito grande. Ela foi gordinha ali por bastante tempo e ela tinha um apelido, não sei se era Hannah Baleia, alguma coisa assim, que a própria Ali deu pra ela. E aí você começa a questionar qual era, né, como era essa amizade das meninas com a Alison. E a Hannah, ela acabou conseguindo emagrecer, mas ela desenvolveu uma bulimia muito forte. Então, assim, ao mesmo tempo em que agora ela tá muito bem com a imagem dela, ela se sente muito bonita, que ela sabe que agora ela é muito bonita, ela ainda tem questões com a comida. Então, às vezes ela tem situações de extremo estresse, de muita ansiedade, em que ela come muito, come muitas coisas assim, tipo, muita porcaria, e depois ela sente uma culpa imensa e aí ela vomita. Então, a gente tem aí a questão da bulimia bem representada na Hannah. Isso é muito interessante. E aí os pontos, assim, as questões da Hannah são muito familiares ali, né? Tipo, o pai abandona elas. Então a Hannah é uma personagem que tem bastante camadas, eu gosto muito disso. E a gente também tem a Arya, que, como eu disse, ela carrega ali um segredo da família dela. A Arya viu o pai traindo a mãe com uma aluna. Ele é professor da faculdade que tem ali em Rosewood. E ela viu isso e o pai pede para ela não contar. Ela não conta, ele fala que não vai ter mais isso. E é por isso que eles se mudam para Islândia, para poder assim mudar os ares da família e tudo. E ainda tem a questão do relacionamento com o professor, que é tipo um super amor proibido. E aí você fica tipo, meu Deus. E a Emily, que, gente, como ela é a filha perfeita, ninguém espera nada assim cabuloso vindo da Emily. Ela tem um namorado bonitinho, ela tem a vida toda certinha ali, mas pra ela sempre teve alguma coisa fora do lugar. A Emily é a que mais sente falta da Alison, é a que mais sente, assim, tipo, um medo dela tá morta ou, tipo, dela nunca mais voltar. Então a Emily é quem tá sempre ali mais apegada com a lembrança da Alison. E a gente vai descobrindo aos poucos que a Emily, ela ainda não sabe bem quem ela é. E de repente chega uma menina que vai morar na casa da Alison, a Maia. E a Maia começa a ajudar a Emily a descobrir mais sobre ela mesma. E de repente elas descobrem que ela não gosta da Maia só como amiga. Então ela tem essa luta assim muito estranha ali de... Estranha não, né? Mas tipo... Ela se estranha. Ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá achando tudo muito confuso, porque na realidade da família dela, ser lésbica seria
assim, muito ruim. Então ela tem muito medo do que os pais possam pensar dela. E também tem uma coisa muito interessante que não aconteceu na série, que ela começa a perceber que a mãe dela ali tem um pouco de preconceito com a Maia, mas por enquanto a mãe dela não sabe ainda o que tá acontecendo. Mas a mãe dela tem preconceito com a Maia por eles serem uma família negra. Então acho que a gente vai ter aí uma discussão racial em algum momento, porque a Emily já percebeu isso e já ficou incomodada com a família dela. E ela já viu que talvez seja não pela questão, a mãe não percebeu ainda que elas estão se gostando. Então ela percebe que a mãe assim não quer que ela envolvida com a Maia por ser uma família de pessoas negras. E aí isso não tem na série e eu achei bem interessante. Aí comparando um pouco a série com o livro, o primeiro livro ele é bem curto e ele é rápido, sabe? Os acontecimentos passam-se um pouco mais rápido. Então acho que eles não acharam que isso daria certo para uma temporada tão grande quanto 22 episódios. Então, assim, eu sinto que tem os acontecimentos do primeiro livro, passado de uma forma rápida, e já deve estar acontecendo coisas na primeira temporada do segundo, do terceiro livro, não sei. Então, quando eu ler agora o segundo livro, que eu vou tentar aí encaixar um pouco do que eu vi lá na série, no segundo livro, ou até no terceiro também. Na série, as meninas, logo nos primeiros episódios, elas voltam a se falar, e isso não acontece no livro. Até o final do livro, nenhuma delas sabe o que está acontecendo com a outra. Elas são completamente distantes, elas não voltaram à amizade ainda, e nenhuma delas sabe sobre A. Que, tipo, A tá perseguindo todas elas, mas elas não contaram uma pra outra. Na série, não. Logo nos primeiros episódios, duas voltam aqui, duas voltam ali, de repente as quatro estão juntas. Na série também, eles acham o corpo da Alison, que eu acredito que não seja da Alison mesmo, mas isso aí já é conversa para outros livros, logo nos primeiros episódios também. Lá no quintal da Maia, quando eles estão fazendo uma obra, eles descobrem que tem um corpo enterrado lá, e aí eles falam que é da Alison. Isso, na série, é o que junta mais ainda as meninas. Ali o enterro da Alison e depois todo esse rolê aí pra fazer o funeral da Alison. Na série não, perdão, no livro, isso é só no finalzinho, que eles só acham o corpo da Alison e acaba o livro. E na série não, é no começo, depois as meninas vão ser investigadas pela polícia de novo, elas estão sempre sendo ouvidas pela polícia, tá sempre ali, a polícia tá sempre na cola delas, e isso no livro é só em algumas partes específicas que às vezes acontece alguma coisa. Outra coisa é os relacionamentos das meninas, é muito engraçado, porque na primeira temporada, eu acho que eu assisti só o capítulo 1 da segunda já. Não me recordo agora. Mas eu acho que é isso. Então, na primeira temporada, as meninas já passaram ali por uma leva de coisas. E no livro, não. Tipo, no livro, a gente tem a Spencer envolvida aí com o Rain e só. A Emily, ela tem esse namorado, o Ben. E ela tem um pequeno envolvimento com a Maia. E aí fica assim meio estranho ali entre ela e o Ben. A gente tem a Hannah com o namoradinho dela, que é o Sean, e só também. E a Arya, se não me estiver enganada, a Arya tem só esse envolvimento com o professor. E na série não. Na série a Arya já ficou com o professor, mas depois ela tem um momento ali com o Noel Khan, que nem foi mencionado no livro ainda, ou eu não percebi. Acho que passa, assim, uma cena dele com a Arya mesmo, mas é muito rápida. A Hannah, ela já conheceu o Caleb. Depois que ela terminou com o Sean, ela começa a conversar com o Caleb. A Emily já conheceu a Maia, já conheceu a Paige. E aí, eu não sei se esses outros personagens eles vão chegar nos próximos livros, no próximo ou no terceiro, mas a gente já tem uma gama muito maior de personagens na série do que no livro. Tanto que a Spencer, ela tem esse momento com o Rain, depois ela tem um momento com um outro rapaz, que acho que é o Alex, que é lá do clube, e depois ela já tem um momento com o Tommy.
E nesse primeiro livro, o Toby e a Jenna, eles nem moram em Rosewood. E os meus cachorros, os cachorros dos meus vizinhos, na verdade. Acho que vocês devem estar ouvindo. Quando eles começam, gente, é um terror. Então a gente tem aí todo esse rolê cheio de personagens novos que não tem no primeiro livro. Por isso que eu ficava confusa um pouco, ficava tipo, meu Deus, será que isso aconteceu no livro e eu não percebi? Ou isso é da série, isso é do livro? Mas é uma série muito gostosa, que você assiste tipo um episódio, quer saber o outro, porque elas estão, na série em si, elas estão já nessa busca de quem é A. Então elas estão procurando as pistas, tem todo esse suspense, e quando elas chegam perto, de repente elas estão muito frio, assim, sabe? Tá muito longe. Então você tem toda essa questão aí pra saber quem é A, e isso é muito legal. Então, resumindo, é um livro bom, é uma série boa. O livro, você acha que ele vai ser fraquinho porque ele é pequeno, porque, né, assim. Mas não, gente, é um livro bem legal, é fluido, é uma leitura gostosinha pra você fazer rapidinho. Então, vale a pena conferir esse primeiro livro aqui, Maldosas, de Pretty Liars. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha aí gente participando comigo nesse projeto, porque é muito divertido a gente ler junto, né, e comentar. Então, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês conhecem essa história, se vocês gostaram, se ficaram animados aí para o próximo vídeo, que vem a ser no mês que vem, setembro. Então, no último sábado de setembro, a gente se encontra de novo para falar sobre Impecáveis, que é o segundo livro da série. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo se você gostou. E eu sempre tô para falar e sempre esqueço. Mas se você sabe alguém que gosta de livros, que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com seus amigos aí, com a sua família esse vídeo, para que mais gente possa conhecer aqui o meu canal. Muito obrigada por assistirem, pessoal. Até a próxima!